Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática, eu sou o professor Felipe e hoje nós falaremos sobre porcentagens. Então, primeiramente, o que vem a ser uma porcentagem? Então, a porcentagem ela é basicamente uma razão, né, onde você tem ali um valor numérico sobre o 100. Né? O 100 ele vai estar ali na parte do denominador. E as porcentagens elas são muito importantes no nosso dia a dia, porque elas aparecem em determinados contextos. Então, aqui alguns exemplos de porcentagem. Né? Nós temos 10%, 72%, 3% e 25%. Como todas essas porcentagens representam razões, né, que são valores sobre o 100, a gente pode ter aí uma outra forma de observá-las. Né? No caso, o 10% seria o 10 sobre 100, o 72%, 72 sobre 100, 3%, 3 sobre 100 e 25%, 25 por 100. Então, esse símbolo aqui de porcentagem, ele nada mais vai ser do que um símbolo que representa, né, a divisão por 100, certo? Então, veja aqui mais da representação. Porque as porcentagens, elas vão ter a sua representação, né, percentual, que é essa daqui, onde nós utilizamos o valor numérico mais o símbolo de porcentagem. Eles vão ter a sua forma fracionária, que é a forma onde esse símbolo ele desaparece, dando lugar ao sobre 100, certo? E tem a forma decimal, onde nessa forma nós pegamos o valor numérico que está na parte de cima, né, onde ficaria a parte do numerador, e nós o dividimos por 100, andando casas com a vírgula. Então, veja aqui, ó, 10%, ele tem 10 sobre 100 na sua forma fracionária, enquanto que na forma decimal ele seria 0,1. 30% seria o 30 por 100, que em sua forma decimal seria 0,30 ou 0,3. 5,3% em sua forma fracionária ficaria 5,3 por 100 e em sua forma decimal 0,053. Então, de forma bastante resumida, se você tem A% de uma quantidade, basta você multiplicar A sobre 100 por esse valor, né, por essa quantidade, igual faríamos se fosse uma fração comum daquelas que nós já vimos em outros momentos. É bom também lembrar que, além da forma fracionária, na hora de calcular, né, podemos utilizar também a forma decimal, ou seja, a forma decimal vezes o valor de x que representa a totalidade. A utilização das porcentagens ela é bastante ampla, né? Visto que a porcentagem ela representa uma parte do todo, uma parte do inteiro, vai ser muito comum vermos as porcentagens sendo apresentadas em descontos, ou em acréscimos, em promoções, em coisas do tipo. Então, veja aqui alguns exemplos de cálculo com a porcentagem pensando nesses contextos. Olha, nós já sabemos que 10% representa 10 por 100. Mas como estamos falando de frações, podemos fazer simplificações. E isso vai nos ajudar na hora de fazer esses cálculos. Então, 10% preferencialmente será visto como 1/10. 20% preferencialmente será visto como 1/5 após a simplificação. 25% preferencialmente será visto como 1/4 após a simplificação. 50% preferencialmente visto como meio, metade. E 75% como 3/4. Então, essas são as porcentagens que mais aparecem, né, que mais são utilizadas em questões, em coisas do tipo, e elas têm essa representação simplificada por meio das frações que vai nos ajudar na hora de fazer cálculos. Veja aqui um exemplo de cálculo bem simples, utilizando uma porcentagem. Queremos saber quanto é 30% de
700. Então, como dito, né, 30 por 100 vezes o 700. Nós podemos aqui simplificar, né, cortando zeros, o que vai nos ajudar bastante. Então, cortam-se esses dois zeros aqui com esses dois zeros daqui, de modo que agora nosso cálculo é 30 vezes 7, uma conta mais simples. Resultado, 210. Então, 210 corresponde a 30% de 700. De modo bem simples, se obtém esse valor através da multiplicação da fração com o inteiro. Mais alguns exemplos de situações, né, onde a porcentagem vai aparecer. 90 corresponde a quanto por cento de 360? Então, a gente pode, né, começar escrevendo isso daí na sua forma de fração. 90 está para 360, assim como 1 está para 4. É a simplificação que nós podemos fazer dessa razão. Repara que 1 está para 4 corresponde também à razão 25 está para 100, que representa 25%. Então, 90 sobre 360, ou 90 de 360, corresponde a 25 de 100, que é 25%. Tá? Então, uma outra forma da gente conseguir entender uma quantidade dentro de outra em termos de porcentagens. Outra maneira de se perceber seria através de uma regrinha de 3. Tá? Então, você monta aí a coluna dos valores, a coluna das porcentagens. Sabemos que 360 corresponde a 100%. 90 corresponde a x%. Daí, né, sabemos que quanto maior o valor, né, quanto maior a porcentagem, maior o valor dela correspondente. Então, é direta proporcional, não precisa se inverter nada. Daí, multiplicando cruzado, 360x é igual a 90 vezes 100. X é igual a 9.000 dividido por 360, e isso vai resultar em 25, no caso, 25%. Mais um exemplo, com uma situação. Pedro acertou 21 questões de uma prova, que correspondem a 70% do total. Quantas questões tinha a prova? Nesse tipo de situação, nós podemos resolver através de uma regra de 3 simples, né? E que vai, de novo, cair numa regra de 3 direta proporcional. Então, porcentagem e questões. Então, aqui, ó, na coluna de porcentagens, sabemos que 100% da porcentagem aí, né, das questões, que é o inteiro, corresponde a x, que é o que nós estamos buscando, o total de questões que tinham na prova. E 70% corresponde a 21 questões. Daí, como é direta proporcional, basta multiplicar cruzado e resolver a questão. 70 vezes x é igual a 21 vezes 100. 70x é igual a 2.100. Passamos o 70 dividindo. 2.100 dividido por 70 dá que x vale 30. Então, são 30 questões que nós teríamos numa prova em que uma pessoa acertando 21 delas teria feito 70% da prova com acertos. Bom, pessoal, bons estudos para vocês. Continuem aí, né, conosco e até a próxima.